Fala galera, eu sou a Gabi da Agência Seven. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cinema, como surgiu, qual sua história e sua evolução. Vamos descobrir? A criação do cinema não teve um único dono ou aparelho, foram diversos fatores que o tornaram possível, mas podemos enfatizar um marco muito importante, que foi a criação do cinetoscópio. Mas o que seria esse tal de cinetoscópio? O cinetoscópio é um aparelho de projeção interna de imagens. Ele foi criado em 1981 por William Dickson, chefe engenheiro do laboratório de Thomas Edison. No ano de 1892, o francês Léon Bourg conseguiu desenvolver a partir do cinetoscópio um novo aparelho, o cinematógrafo. Um modelo que conseguia projetar a luz das imagens em movimento em tela em quadros por segundo. Além disso, várias pessoas conseguiam assistir ao mesmo tempo, diferente do cinetoscópio, que apenas uma pessoa conseguia visualizar por vez. Apesar da grande invenção, Léon não possuía dinheiro na época para registrar o patente do invento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière em 1895. E a partir de então, eles começaram a fazer diversas produções cinematográficas de pequena capacidade e exibi-las em sessões especiais para isso. A primeira exibição do filme dos irmãos Lumière foi feita em 22 de março de 1895. Ele era intitulado A Saída da Fábrica Lumière em Lyon, que registrava a saída dos funcionários da fábrica Lumière. Foi ainda com os irmãos Lumière que começaram as primeiras direções cênicas para o cinema. O cinematógrafo logo passou a não registrar apenas cenas do cotidiano, mas sim cenas mais dramáticas, com certo nível de teatralidade. Outro grande marco para o cinema foi Charles Chaplin, que surgiu em 1889 na Inglaterra. Suas grandes características mais conhecidas, como seu olhar melancólico e seu jeito atrapalhado de ser, conquistaram o público. Chaplin estreou os filmes O Vagabundo e o tão conhecido Tempos Modernos. Outro grande nome na história e evolução do cinema foi Georges Méliès, que estava presente na primeira exibição do filme dos irmãos Lumière. Ele então passou a enxergar o cinema de forma diferente, criando histórias para exibir. Georges, que enxergava o cinema como arte, dirigiu Viagem à Lua em 1902, conseguindo com esse filme criar efeitos visuais realmente impressionantes para a época. No mesmo ano de 1902, o primeiro filme colorido foi exibido pela primeira vez na Inglaterra e ele foi gravado pelo britânico Edward Raymond. Pulando para a década de 20, em 1927, foi produzido o filme O Cantor de Jazz. Ele foi produzido pela Warner Bros. E teve como sistema sonoro o Vitaphone. Al Jolson, famoso cantor de jazz na época, grava várias canções para o filme. Ele foi baseado em uma peça da Broadway de 1925. Vamos agora para a década de 30, especificamente em 1935, com o filme Back Sharp, ou se preferir, Vaidade e Beleza, um filme dos Estados Unidos do gênero drama, dirigido por Ruben Mamoulian. Esse foi o filme mais aguardado de toda Hollywood, pois foi o primeiro longa-metragem a ser produzido em Technicolor, o famoso RGB. A partir de 1950, com o crescimento da televisão, os estúdios começaram a investir em tecnologias. Um exemplo disso é o CinemaScope, uma tecnologia de filmagem e projeção. Criada pelo presidente da Century Fox em 1953, ela foi utilizada até 1867 para a gravação de filmes em widescreen. Outra grande inovação no cinema foi o 3D, que teve sua passagem lá em 1915, mas sua grande era de ouro foi também nos anos 50, ganhando destaque nos filmes americanos. Em 1952, foi lançado o filme Buena Neville, o primeiro com cor estereoscópica. A partir daí, as tecnologias foram evoluindo cada vez mais, até que em 1995, com a chegada do computador, foi produzido o primeiro filme nesse tipo de máquina, o famoso Toy Story. A partir daí, surgiram vários outros filmes com tecnologias avançadas e outros efeitos especiais, como Matrix, em 1999, a trilogia do Senhor dos Anéis, de 2001 a 2003, e o Avatar, em 2009. De 2009 até diversos outros filmes já estrearam o mundo do cinema, avançando cada vez mais na tecnologia e nos efeitos especiais. Voltando um pouquinho ao passado agora, você lembra lá em 1895, quando os irmãos Lumière fizeram sua primeira exibição em Paris? Pois é, o grande mundo cinematográfico chegou ao Brasil menos de um ano depois, em 1896. A primeira exibição de cinema no Brasil foi no Rio de Janeiro. Em uma sala alugada, foram exibidos cerca de 8 filmes de mais ou menos 1 minuto cada um.
Um ano depois, a primeira sala de cinema é inaugurada também no Rio de Janeiro, pelo italiano Pasquale Segreto. As primeiras gravações aconteceram em Terras Tupiniquins, feitas por Afonso Segreto em 1898 e depois em São Paulo. Os primeiros 10 anos do cinema brasileiro foram os mais difíceis, por conta do envio de fitas e pela precariedade da energia elétrica. Mas, em 1907, com a inauguração da usina hidrelétrica de Ribeirão de Lages, tudo melhorou e começou a exibir muito mais filmes. Já nos anos 20, o Brasil passa a ser um dos maiores importadores de filmes americanos. Mesmo assim, o país vive uma expansão e produz cerca de 120 novos títulos. A década de 30 exibe filmes sonoros e mudos, e as produções com som são mais voltadas ao estilo carnavalesco. 10 anos à frente, as chanchadas, gênero criado no Brasil, ganham destaque nos anos 40. Nos anos 50, foram feitas 2 traduções musicais de Watson Macedo. Avisa os Navegantes, em 1950, e Aí Vem o Barão, em 1951. Com isso, consolidou-se a dupla Oscarito e Grande Otelo, lembrados até hoje porque foram um grande fenômeno em bilheteria na época. Os anos 60 foram marcados por grandes nomes no cinema, como Nelson Pereira dos Santos, Roberto Santos, Glauber Rocha e Arnaldo Jabor, com filmes que buscam discussão da realidade social, econômica e cultural do país, características do cinema novo. Esse movimento teve força em vários países da Europa, como Espanha, Itália e França. Nos anos 70 surge o filme Os Trapalhões, atraindo milhões de espectadores, e em 1976 o filme tem recorde em bilheterias no Brasil. No século XXI, o cinema nacional passa a procurar por mais qualidade, garantindo assim seu lugar no mercado. São lançados filmes de grande sucesso de público, como por exemplo Cidade de Deus, Carandiru e Tropa de Elite. Obras que se tornaram destaques mundiais, fazendo com que o cinema brasileiro fosse mais visto e procurado. Isso é só um pouco do que o grande mundo mágico do cinema pode nos mostrar. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente aqui embaixo. Quem sabe pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Obrigada e até mais!